Olha, um artigo publicado no jornal norte-americano The New York Times ontem afirma que o STF, e olha que o The New York Times não é nenhum antro de conservadorismo da direita, mas o The New York Times afirma em artigo que o STF está eliminando silenciosamente a Operação Lava Jato. Eles estão atrasados, hein? Já acabou. Considerada pela publicação uma das maiores ações anticorrupção da história recente. E corrupção é muito mais golpe de Estado do que rojão, né? Vamos combinar. Segundo o texto, o Supremo tem anulado provas cruciais ao suspender condenações, além de adiar bilhões em multas em uma série histórica de casos de suborno. O jornal lembra que os ministros, ao acabarem com a operação, argumentaram que os juízes e promotores envolvidos agiram de maneira tendenciosa. O The New York Times também disse que casos em outros países, como Panamá, Equador, Peru e Argentina, que incluem condenações de vários ex-presidentes, também foram revistos, em reflexo da postura do STF brasileiro. Eu posso só discordar de um ponto? Claro, fique à vontade. Eu não gostei do silenciosamente. Não, o STF está acabando com a Lava Jato. Com estardalhaço. Não tem nada de silenciosamente, só isso. É igual Maraponga. Não é discreto. Se fosse discreto, não tem nada de discreto aqui. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que a Lava Jato, os argumentos que pró e contras da Lava Jato, eu particularmente fui contra muita coisa na Lava Jato. Eu acho que é muita coisa para a gente resumir aqui. O que mais me impressiona nisso tudo não é a Lava Jato em si, são os atos jurídicos perfeitos que ocorreram na Lava Jato, que foram as confissões e os valores encontrados dentro e fora do país, que não tem nada a ver com o resultado da sentença, se o processo era em Curitiba, se era no Macapá, se era em Brasília. Estas confissões, esses valores serem devolvidos para aqueles que deles se apropriaram é um escárnio, é um assinte, é uma vergonha, mais do que a própria Lava Jato. Isso, para mim, devolver aquelas pessoas, presidentes de empresas públicas que choraram em vídeos, ministros, o Palocci disse com detalhes para quem ia, quando ia, o quanto ia, de que forma ia, e esse dinheiro simplesmente pega e devolve tudo. Isso é inacreditável. Não, inacreditável eles fazerem isso, né? Falar, não, essas confissões eram de investigados presos e se confessaram presos era tortura, ao mesmo tempo em que eles desenvolvem uma operação contra o Bolsonaro usando o Mauro Cid preso para fazer geração premiada. A tornozeleira preso e tantas outras pessoas que estão presas, 8 de janeiro, tudo preso. Ou seja, eles não aplicam aos pobres, a essa gente, o direito. Só os bilionários, né? Até parece que tem alguma coisa, né, que eles ganham em troca disso. Até porque fica a impressão, fica essa impressão. Porque que com bilionários é tortura e com quem não tem nada a oferecer fica essa pergunta. Mas ninguém responde, ninguém dá uma entrevista pra gente, né? Só fazem ação entre amigos. O Moro era suspeito. E o Alexandre de Moraes é o quê? Queria atentar contra a vida dele, o nosso Estado, o ministro Estado Alexandre de Moraes, né? O ministro Sol, que ao meio-dia, num céu sem nuvens, reflete todo o esplendor do astro-rei, né, Gisele? Olha, aí no caso do Mauro Cid ainda, eles falaram que eles estavam satisfeitos com o que o Mauro Cid tinha dito. Ou seja, depender do que o preso diz, eles se sentem satisfeitos ou não. Parece conversa do cara que vai lá, sai com a puta e fala, estou satisfeito. Pois é. Me satisfiz. O grande problema é que a gente está sendo usado como puta, né? De qualquer forma. Esse que é o problema. Com todo respeito que eu cultivo as putas, claro. Exatamente, claro. Mas o ponto é que, olha... São honestas, né? Diante do que... Pelo menos são trabalhadoras. Pelo menos não. E eu não estou defendendo nada aqui. O trabalho dela é esse, acabou. Comparativamente com o que a gente tem visto aí, elas pelo menos dizem o que fazem e o que querem. Exato. Em troca. Eles não dizem o que fazem e não dizem o que estão recebendo em troca. Isso é que me incomoda. Perfeito. Lembra o remake de Gabriela, que o Zé Vilk fala, como que é? Eu quero hoje eu vou lhe usar. Hoje eu vou lhe usar. Né? Eu quero me satisfazer. É assim, estou satisfeito, Mauro Cid.
Olha, o que eu quero trazer aqui em relação a isso é que enquanto acontece no nosso Brasil aí, né, esse salvamento da democracia com Alexandre de Moraes, com Lula, o STF envolvido, o Legislativo dormindo, o Senado eu estava em dúvida onde eles estavam, né? A gente descobriu semana passada, o Senado estava liberando verba para jogo, enfim, inútil dentro de escola. O ponto é que na sexta-feira, a gente noticiou uma notícia. Noticiamos uma notícia, muito exato. bom isso aí, hein? Nós publicamos uma Noticiou notícia. uma notícia. É que às vezes eu leio tanta janja que eu Nós noticiamos notícia. Acontece, no caso é perdoável. Isso é exato. deslize, não é o hábito. Nós clicamos no link, aí, quando ele abrido, o que ele nos mostra? Nós publicamos uma notícia, era isso que eu queria dizer, em relação ao STF, em que o Edson Fachin, nosso ministro supremo, ele mandou soltar 15 membros de uma quadrilha de organização criminosa que atua em Campinas. E olha que interessante, os beneficiados pelo habeas corpus que foi concedido pelo Fachin, havia sido preso pelo Ministério Público daqui de São Paulo, né? Então o MP manda prender e o STF manda soltar. E aí é interessante que eles falam que eles estavam em prisão preventiva ou em prisão domiciliar, enquanto eles aguardavam o julgamento da coisa toda. E aí imediatamente me fez lembrar, obviamente, os presos do 8 de janeiro, que estão em situação similar e que não têm direito a absolutamente nada. Inclusive pessoas que estão doentes e precisam acessar tratamento médico. E mais uma vez, Débora do Nascimento, que queria ver os 2 filhos, que são menores de 12 anos, e que não pode. E aí, assim, ainda tem um requinte da crueldade. Não é só que ela não pode, é que ela foi transferida para um presídio ainda mais distante e tal, aquela coisa toda, para realmente punir uma mulher que fez ali um vandalismo com um batom. Então, é essa que é a justiça do nosso país. Se você faz parte de algum membro, se você é membro, aliás, de alguma organização criminosa, tá tudo bem, não é crime antidemocrático. A depender do que você fala, também não é crime antidemocrático. Se você rouba, se você estupra... Do que você fala, é quem fala. É quem fala. Nada disso é crime democrático, nada disso aí merece algum tipo de punição. O jornal esqueceu de falar isso, né? O STF inaugurou a categoria de crimes antidemocráticos, o que implica em crimes democráticos. Não, porque se não é o crime contra eles, é o crime democrático. Estupro democrático, homicídio democrático. É isso que é a justiça Sabe do nosso qual é a país. jogada do New York Times? Primeiro, eu não tenho simpatias pelo New York Times, com todo respeito aos Estados Unidos e à imprensa. A gente sempre brinca aqui. Para mim, o Estadão, por exemplo, é o Estadão da Lua. A Folha de São Paulo um dia é Rutinha, outro dia é Raquel. O New York Times é sempre Raquel. Aí ele coloca algo que ele diz assim: o Supremo Tribunal Federal está silenciosamente. O que ele está querendo? É que ele acha, isso para mim, vindo de quem é Raquel, ele já está planejando estrategicamente alguma ação com o governo norte-americano, porque ele vai sentir que ele vai tomar na cabeça. Então ele já está querendo dar uma recuada e dizer, olha, é tão explícito que eu vou dizer que ele é silencioso, porque o que eles fizeram no Brasil foi a aplicação ipsis literis do que ocorre na teoria gramsciana. Eles tomaram primeiro os corações e mentes de uma massa e depois deixaram apodrecer o aparelho do Estado. Porque assim bastaria ter um núcleo dentro do aparelho do Estado com conexão lógica e com proposição de como organizar e como assumir o governo. O que foi feito é o Supremo Tribunal Federal e um grupo dentro do governo do Executivo. Ponto. Eles fizeram. E aí vem o New York Times, o que ele faz? Ele pega e diz assim, eles cancelaram a Lava Jato sem tentar verificar dentro da Lava Jato o que tinha de certo e o que tinha errado. Agora eles já assumiram que a Lava Jato é perfeita. Por isso que eu olho para o New York Times e digo, o que eles estão querendo em troca? A pior coisa que pode, quem é da imprensa, quem é consultor e quem é assessor, é perder o único produto que ele vende. Ele não vende informação nem notícia, ele vende credibilidade. O New York Times não tem nenhuma credibilidade. E aí a pergunta que eu faço é, afinal de contas, o que eles estão negociando agora? Provavelmente eles devem estar sentindo, o Trump vem aí, e se vocês prestarem atenção na equipe de governo que o Trump está montando, um último que foi perguntado, tentaram constranger ele, é verdade que o senhor falou que aquelas mulheres que defendem o aborto têm essa e essa configuração? Ele disse, falei. O senhor não acha que é ofensivo? Mas é para ofender. E será um secretário de Estado.
Ou seja, é um pessoal que está assumindo, que está dizendo, eu não venho aqui para ficar fazendo política de baixo nível. Eu venho aqui para dizer quais são as nossas propostas, quais são as nossas políticas de governo, o que a gente quer, aonde nós chegaremos, e não tem essa de querer pedir dinheiro para a gente, porque não vão receber. Aqueles vão receber dinheiro de acordo com o que fizeram pelo seu mérito. Pelo menos essa é a proposta que a gente imagina que o Trump vai trazer. E o New York Times já está sentindo. Nós vamos tomar na cabeça porque nós perdemos credibilidade. Um jornal que tem uma coluna do Luiz Inácio Lula da Silva não pode ser um jornal que tenha muita credibilidade como intérprete do Brasil. Era a coluna que tinha. Então não dá para você levar muito a sério. A minha pergunta é, por qual razão ele está denunciando o Supremo Tribunal Federal? Porque o que ele fez é uma denúncia do Supremo Tribunal Federal. Você aceita isso da equipe do governo Trump. Você aceita isso de todos os brasileiros que conseguem contar de 1 até 10. Porque eles conseguem olhar e ver que não tem nada de silencioso, isso é escancarado. Agora, por que o New York Times lançou esse jornal sendo ele Raquel? Ele não é nem Rutinha, jamais, é sempre Raquel. Mas por que ele lançou? Qual é o que está por trás? Quem que está ali junto com o New York Times para dizer, cara, recua? Talvez eles estejam acenando que alguma coisa vai acontecer aqui no Brasil. Talvez esteja acenando isso. Mas o quê? Porque a gente está desarmado. Desarmado, pelo amor de Deus, ministro, não é com arma, não. Desarmado de espírito, de fé. A gente está desarmado, porque as nossas preces só nos restam as preces, tá? A gente está desarmado até de prece. A gente consegue rezar 4 vezes por dia, porque o senhor não deixa quinta. É verdade. Bom, só resta a cada um dos brasileiros a fé de cada um.